Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá melhor? Tô. Graças a Deus, tudo certo. Que bom, que bom. Bom, tivemos uma folguinha, né, de live. Sim. Cara, a reflexão que eu já começo nessa semana, essa live, a gente vive num mundo tão barulhento hoje, né, Marcos? Assim, é tantos barulhos na nossa vida, por diversas coisas. E aí a gente tem necessidade parece que é uma necessidade de acompanhar esse barulho, né? De estar Uhum. sempre ali falando sobre determinadas coisas, determinados assuntos. E aí você se retirar, né? Tava num acampamento. Para quem não sabe, eu fiquei aí o final de semana no acampamento com a minha família e algumas outras famílias. E lá o barulho é diferente. Na verdade é um silêncio, né? E aí eu fiquei refletindo nos momentos que eu conseguia, assim, porque eu fui mais para aproveitar a família, minha filha, mas eu tive meus momentos ali, eu e a natureza, sabe? Assim, de você ficar observando. Eu eu fui na quinta-feira que foi feriado e na sexta eu retornei de manhãzinha, de madrugada, assim, para ir trabalhar. E esses dois momentos, assim, no momento que eu estava na natureza e no momento que eu estava na estrada, eu tive alguns momentos de silêncio, de ouvir a voz que está aqui dentro, de ouvir a consciência, sabe? De você poder planejar algo, de ter uma visão mais além, né? Não ficar limitado. E aí a reflexão que eu fiz para mim e quero compartilhar aqui é que se a gente não consegue viver o nosso silêncio, dificilmente a gente vai escutar a nossa consciência. Dificilmente a gente vai dar atenção para nossa intuição. E aí fica mais difícil de da gente ter um contentamento, de ter um sentimento de gratidão sobre as coisas que já foram concluídas, sobre as coisas que estão acontecendo. Então, assim, cara, é muito bom, né? Assim, você poder se conectar novamente. Teve uma live que a gente falou sobre essência e, pô, foi uma experiência muito bacana, sabe? Por mais que a gente estava num acampamento e a gente dormiu num chalé, né? Por questões até de quantidade de pessoa e tudo mais, a gente pegou frio muito intenso, né? Então, 6 graus. Então, tá um friozinho bem, bem intenso. E aí eu tinha um pouco de receio com a minha pequena, com a minha esposa. Mas durante o dia foi aquele negócio de fazer ali a comida na barraca, sabe? Assim, de estar pisando descalço, contato direto com a natureza. Cara, muito bom, muito bom. É aquela história que eu sempre conto. O celular, ele vai descarregando a bateria, a gente conecta ele na tomada. E a nossa bateria? Onde que a gente tem reconectado, né? Onde que a gente tem conectado para abastecer essa energia? Então, essa é a minha reflexão para começar essa semana, para começar agradecendo esse novo dia, esse presente, né, que a gente ganha ao acordar. E é isso, meu irmão. É isso aí, cara. Tem uns livros que encontraram um tempo atrás, lá em Nag Hammadi. Um deles é o Evangelho dos Essênios. Eu até já cheguei a comentar aqui. Hoje a gente consegue encontrar esse livro como o Evangelho Essênio da Paz. Consegue comprar pela Amazon. É muito interessante porque eles trazem uma visão de que o homem ele tem uma parte que ele recebe da Mãe Natureza e tem uma parte que ele recebe do Pai Celestial, né? Então a parte que vem da Mãe Natureza é o corpo. Se você for analisar o nosso corpo, ele é composto pelos mesmos elementos que tem na natureza, né? Tem água, tem carbono, tem ferro, Uhum, uhum, e a parte que vem do Pai Celestial é a parte espiritual, que é essa parte mais sublime, essa parte que nós, mais etérea, vamos dizer assim, que nós não conseguimos perceber. E a junção dos dois acaba formando o ser humano. Então, pelo que você falou, né? Muitas vezes nós estamos na rotina, no dia a dia, na correria, e nós esquecemos a nossa essência. A essência é que o nosso corpo ele precisa ter essa recarga através da natureza, através desse contato.
que quando você sai dessa correria do dia a dia, você vai para a natureza, como você colocou bem aí, a gente acaba escutando o silêncio, né? Tanto o nosso silêncio quanto o silêncio da natureza. E essa conexão que a gente faz com a natureza é uma conexão totalmente, é meio redundante, mas é totalmente natural, porque o nosso corpo ele é composto das mesmas coisas que compõem a natureza. Então é uma conexão com parte da nossa essência, né? A essência da matéria, vamos dizer assim. Mas aí você tem a essência espiritual, e quando você fala de consciência, eu acredito que a nossa consciência está muito conectada ao plano superior, está muito conectada à parte espiritual. Porque assim, nem sempre o nosso pensamento é a nossa consciência. Outro dia eu escutei o Dr. Sérgio Felipe falando num podcast, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou: pô, você não consegue perceber o teu pensamento? Se você está pensando uma coisa boa, está pensando uma coisa ruim, você não consegue perceber as coisas que acontecem ao redor. Então a tua consciência, ela vai além do teu pensamento. A tua consciência é algo que está lá dentro. Até o pessoal da física quântica, eles falam que é o observador, né? Que é ele que provoca as mudanças, né, entre todas as possibilidades que existem. É ele que escolhe o que vai acontecer. Então, é esse observador. E você realmente começar a ter o contato com a natureza é uma porta que se abre para você buscar a consciência, para você entrar em contato com essa consciência, que é algo mais divino, mais sagrado. E é ali que mora a nossa essência, é ali que mora o nosso ser inicial, né? Então, uma forma de você fazer isso também durante o dia a dia, na correria, porque assim, o ideal é que a gente conseguisse morar num local assim na natureza, viesse para a cidade, trabalhasse, voltasse para a natureza. Como tem muita gente que faz isso, mas a gente sabe que isso é complicado, não é tão simples assim, né? Ou até a gente ficar na natureza e trabalhar de lá da natureza, hoje com toda a tecnologia, mas a gente sabe que também não é simples, porque muitas vezes o sinal também não ajuda, né? Uhum. Então, uma das formas que eu recomendo, assim, que eu costumo fazer e que eu recomendo é você tirar uns 5 minutos, 10 minutos, que seja 15, mas para meditar. E aí entra aquela história que muita gente fala para mim: pô, eu não consigo meditar. Consegue. Porque a meditação não é você ficar sem pensar. Ninguém fica sem pensar. Mas é você começar a observar os pensamentos que vêm na sua mente. E você não se prender a eles. Porque o maior problema é quando você se prende a um pensamento. Então, se eu tenho um pensamento, se eu me proponho a sentar para meditar, 5 minutos que seja. Ah, mas 5 minutos faz efeito? Faz. 2 minutos faz efeito? 3 minutos? Faz. Tudo isso tem que começar de pouquinho, de pequenininho, que é uma das premissas do Ikigai, né? Comece pequeno. E quando você começa a meditar, você começa a prestar atenção naquilo que você está pensando, você começa a perceber que vem um determinado tipo de pensamento e a tendência é você se apegar ao pensamento. Por exemplo, se você vai meditar de manhã, começa a vir um monte de coisas que você tem que fazer durante o dia. E aí, se você se apegar àquilo, daqui a pouco você está totalmente perdido, tua cabeça está confusa. Ao passo que se você chegar e falar: "Não, tudo bem, daqui a pouquinho eu penso nisso, né? Deixa esse pensamento passar, não vou me prender a ele." E vem um outro pensamento e você vai fazendo a mesma coisa. Então, esse simples exercício vai fazendo com que você comece realmente a entrar em contato com a tua consciência. E esse entrar em contato com a consciência começa a fazer com que você escute mais o teu eu interior, né? E aí a gente começa a estabelecer essa comunicação com a nossa parte espiritual, que é a outra, digamos assim, a dualidade do ser humano, né? A parte da natureza e a parte divina. E aí começamos a ter consciência. Então, cara, eu acho que, assim, a tua experiência serve aí como um grande exemplo, né? De que, cara, precisamos de vez em quando tirar um tempinho, né? Para Uhum. nos conectar àquilo que deu origem ao nosso corpo, seja caminhando na praia, né? Colocando o pé na areia, caminhando pela beira d'água, né? Seja abraçando uma árvore, né? Que às vezes as pessoas falam: de vez em quando eu vejo uns malucos abraçando árvore. Mas é uma troca de energia, né? Se você Uhum. estiver descalço, é uma troca de energia, forma uma corrente ali. E essa questão também de se separar um tempo para se conectar. Quando nós conseguimos fazer essa conexão,
consequentemente, o sentimento de gratidão começa a ser mais forte, porque eu começo a ter esse contato com o divino, com o sagrado, e o simples fato de estar em contato com o sagrado e entender que eu tenho essa oportunidade de estar aqui, vai começando a gerar esse sentimento de gratidão, né? É, essas experiências, Marcão, serve para a gente valorizar, né? Nada contra, até porque a minha vida inteira foi morando na cidade, mas serve para valorizar o que a gente tem, porque a gente estava em Socorro, né? Num lugar bem fazenda, sabe assim? E até chegar lá, tu pega estrada que não tem luz, né? Você pega estrada de terra, é, valorizar o fogo, né? A gente acendeu uma fogueira, falou, caramba, olha como ele é importante, cara, fazer o nosso alimento para nos aquecer, porque estava muito frio. Então traz bastante reflexão, cara, assim, é igual quando eu corro uma maratona, né? Você sabe disso, o quanto de coisas que a gente se descobre. É lógico que não é porque eu estou falando, o Marcos está falando, você tem que fazer. Você tem que sentir, as coisas tem que sentir, né? Ah, eu vou começar a agradecer agora, daqui para frente. Sinta a gratidão. E aí você põe para fora aquilo que você está sentindo. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, cara. O que acontece? Um dos exemplos que eu quero dar aqui. Foi um feriado no qual só era feriado em São Paulo. Então, eu fui na quinta-feira de manhãzinha. Aí chegamos lá na quinta, aproveitamos a quinta toda, o anoitecer. E aí, às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios para viver o extraordinário. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, eu tenho que ver esse momento com elas, né? Todo mundo que estava ali, com as crianças. E aí na sexta-feira não tem problema, eu vou dormir o suficiente, vou acordar muito cedo e vou vir bem cedo, que foi, eu tinha esquecido de te avisar, mas o sinal também estava muito ruim, cara. E aí, cara, tu acordar no meio de uma floresta, que não é uma floresta assim, né? Mas tinha muitas árvores, é muito arborizado. O som de alguns pássaros noturnos, os movimentos de alguns animais noturnos, né? E aí tu ir lá pegar o carro que estava um pouco distante, sabe? É, tu caminha, lógico, a gente usa, né, as ferramentas de hoje, então tu caminhando só com a luzinha do celular aqui no chão, aqui, eu não iluminava a frente, eu não iluminava onde eu ia pisar, né? Então, cara, isso aqui isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. O tempo passa diferente. Tinha dia lá que foram muitas coisas feitas em um dia só, né? Mas o tempo ele passa, a percepção do tempo é diferente, porque se desacelerou do teu habitat natural, né? A gente está aqui na cidade, naquela correria, o barulho de carro toda hora. Meu, para um pouco e silencia esses barulhos. É possível. Aí você bem colocou numa meditação, direcionar bem esses pensamentos. Porque a meditação é isso, né, Marcos? A gente estar presente e focar naquilo que é para aquele momento. O que que é o momento da meditação? É você e você, é o seu interior. É fazer essa transformação de dentro para fora. Só que os pensamentos, a maioria deles está vindo de fora para dentro. Porque é sempre pelo que a gente está pensando, a maioria das vezes a gente está pensando pelo que está fora e não pelo que está dentro. É isso aí. Nem para um tempo para conhecer o que está dentro. E o que está dentro? Além de tudo aquilo que você falou sabiamente, que o nosso corpo é formado por vários elementos iguais da natureza, a gente tem espírito, a gente tem alma. A gente não vê essas coisas. A gente precisa sentir, a gente precisa escutar, precisa, sabe? Então é isso, é esse sentimento, sabe, Marcos? Esse é um sentimento, uau, tô recarregado, que maravilhoso isso, mano. Tu vê assim, nossa, cara, minha filha brincando como se não houvesse o amanhã, cara, sabe assim? Ontem mesmo a gente desmontando as barracas, cara, tava chovendo. Aí a gente foi pescar, no intervalinho ali, 40 minutinhos a gente foi pescar. E a chuva caindo assim na gente. Ela, Aí ela tava com o amiguinho dela, né? O Noah, mesma idade. Oh, vamos tomar banho de chuva. E tu via ali pisando, assim, sabe? Um negócio que hoje, às vezes, a gente tem até nojinho, sabe? De pisar numa lama, né? Talvez as pessoas.
que fosse para um lugar como esse, ai, sabe? E É, assim, a roupa volta, parece que estava numa batalha, sabe? Sujeira, assim, mas é uma sujeira limpa, uma sujeira é, natural. é o Às vezes a gente contato tá com a tão limpinho natureza. por fora, mas tão sujo por dentro, sabe? Assim, Pois ó. é, pois é. Então, assim, cara, é só gratidão, meu irmão. É uma experiência muito boa, cara, muito boa. Eu acho que é uma preparação, porque esse ano eu me preparava para ir para ficar 9 dias lá no Acre, né, junto com os povos originários. E aí, por questões de logística mesmo, de férias, essas coisas, não foi possível. Mas só ativou ainda mais essa vontade, sabe, Marcos? Porque ali a gente está no meio da modernidade, né, cara? Você vê umas Sim. barracas ali que você fala, meu irmão, é melhor até do que muitos apartamentos que eu vejo por aí. Pois é. Cara, uma tecnologia assim, então assim, não passamos perrengue nenhum, cara, assim. Mas é a experiência de estar no local onde as coisas fluem diferente. É. Então, como tinha muita gente, acabava a luz, então caía a luz assim no meio do nada, Uhum. né? Então, assim, é muito bom fazer essas experiências. É Agora muito vou bom. fazer uma pergunta para você, cara. E para quem também acompanha a gente, para quem tá vendo, cara, como seria pegar um final de semana, cara, assim, de sexta a domingo, e separar um tempo só para você se conectar com você? Claro, não seria um local tão rústico assim, mas um local onde você pudesse estar tirando um tempo para você recarregar suas energias, para você poder se conectar consigo, para você poder recuperar alguns valores relacionados à família, relacionado ao trabalho, relacionado à espiritualidade, relacionado à saúde. Como que seria, cara? Estar em contato, É, assim, praticando algumas coisas, aprendendo algumas coisas na prática. Acho que seria muito bom, né, cara? cara, é uma coisa essencial, né, Marcos? Assim, acho que tudo que a gente vem construindo aí, né, para um dia isso ser o nosso ponto de referência, né? A gente ter um momento na vida e próximo da gente, né? Que tem lugares que você tem que andar aí 200 quilômetros, dirigir aí 3 horas e meia. Então, assim, nossa cidade mesmo, Santos, não tem a todo momento, né? Assim, um É, lugar para você se retirar e ir para a essência, ir para os valores, né? Ir para aquilo que realmente é o que faz sentido, é o que faz a diferença, né? Então, é importante demais, né, cara? Assim, é um convite para para começar a não fazer as coisas sozinhos, porque sozinhos a gente não sabe o que tem que fazer muitas vezes, vai só na intuição, né? E você tem um direcionamento, é, estar com pessoas que têm mais experiência que você, que conduz, então é importante, muito importante, cara, é importante. com certeza. E é isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Vamos tirar uma fotinha. Bora. É isso. Boa. Segundou, é isso? Começar mais uma Segundou. semana, cara. Mais uma semana. Seja uma semana abençoada, Amém, cara. né? Que muitos portais se abram aí dentro da nossa tão gigantesca mente, que o Sim, nosso coração seja abastecido de sentimentos bons, pensamentos sim, bons, né? sim, Conexões boas. sim. Então é isso. É isso Amanhã aí. estamos de volta às 6h01. É isso aí. Que Deus guie os nossos passos, né, nossos caminhos, que estejamos em paz, né, em tranquilidade, seguindo o fluxo. É isso aí. Buscadores que somos, Sim, incentivadores que somos, estaremos aqui amanhã às seis e se um Deus para quiser. incentivar a buscar um pouco mais. Se Meu Deus irmão, quiser, gratidão meu pela irmão. tua vida. Um ótimo Vai, dia. um ótimo dia, um beijão para todos aí. Fiquem em paz. Valeu! Valeu.